Saúdo a todos os irmãos na paz, na alegria, no amor e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, conforme havia prometido no último encontro que tivemos, vamos agora fazer uma síntese da série, de tudo que aprendemos na série Ordem da Salvação. Para muitos pode parecer como uma mera repetição, porém para outros pode servir como uma excelente oportunidade de amadurecimento espiritual de tudo o que foi estudado até então. Como vimos, contando com uma aula introdutória, foram mais de 10 encontros sobre a Ordo Salutis, em que tivemos a oportunidade de buscar compreender sob a visão teológica reformada a aplicação da salvação de Deus na vida dos que, pela fé, creem em Jesus Cristo. Oremos. Pai amado, mais uma vez diante da singularidade deste momento, Senhor, com temor reverencial, vimos a Ti, Senhor, para honrando, louvando, aleluia, Senhor, glorificamos a Ti, para dizer, Senhor, o quanto nós precisamos do Teu amor, o quanto precisamos de conhecer mais de Ti. E nós sabemos que esse é o propósito desse estudo da ordem da salvação. Nós cremos, Senhor, que pelo agir do Teu Espírito, podemos sim, cada dia mais, sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, sermos a semelhança de Jesus. E esse é o nosso pedido, Senhor, para que neste final da série possamos compreender com mais capacidade, pela capacitação do Espírito, podemos colocar em nosso coração o conhecimento da Tua palavra revelada. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, quero iniciar dizendo que a teologia, ou seja, o estudo do ser de Deus e as implicações decorrentes da revelação bíblica, porque estudamos a palavra de Deus, não tem por objeto apaziguar ou dirimir as contendas filosóficas, científicas sobre assuntos da Bíblia. Em outras palavras, não pretende a teologia equacionar ou mesmo harmonizar as inúmeras verdades, entre aspas, verdades relativas proclamadas em qualquer saber. A teologia pretende unicamente interpretar, ainda que com as falhas e equívocos humanos, e não poderia ser diferente, a única verdade, a verdade absoluta, revelada na palavra de Deus, e somente nela. E neste sentido, não se ancora nas vontades humanas, frutos da sabedoria humana, que segundo Tiago, toda sabedoria humana é diabólica, por mais bem intencionadas que sejam, mas naquilo que os autores dos textos bíblicos quiseram de fato revelar, inspirados na soberana vontade de Deus. Por isso é a Bíblia a palavra de Deus, e não simplesmente, como muitos advogam, contém a palavra de Deus. E alguns querem que acreditemos nisso. Importa realçar que na jornada da interpretação, os estudiosos dos textos bíblicos reconhecem a necessidade insuplantável do auxílio do Espírito Santo, que é Deus, sem o qual nada faz sentido. Depois, irmãos, de estudarmos minudentemente sobre a ordem da salvação, podemos indagar
para que serve mesmo entender sobre este assunto? Bem, para não irmos muito longe, invocamos o Salmo 62, versículo 7, a nos revelar a importância de entendermos sobre a salvação. Diz o Salmo, no verso 7, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Ora, se até as coisas sem importância são objetivos, muitas vezes, da inquietação humana, o que dirá do fato de compreendermos a salvação à luz da Bíblia, mormente que ela, conforme diz o Salmo, depende inteiramente de Deus. A salvação é a questão suprema da Bíblia. Vou repetir, a salvação é a questão suprema da Bíblia. Em síntese, é a redenção do pecado, o ato de resgatar e libertar a humanidade da escravidão moral e espiritual por meio do sacrifício de Jesus na cruz, configurando também assim a reconciliação com Deus, de quem éramos nós, os pecadores, inimigos. E pela Bíblia, e somente por ela, também sabemos que a pior de todas as penas provém do juízo, da ira divina. Com efeito, a libertação do peso do pecado e sua consequência na eternidade vem unicamente por meio do Salvador, Jesus Cristo. E isso importa entendermos a salvação. É impressionante como as pessoas não pensam sobre isso, porque se de fato pensassem, não agiriam como agem. E se pensam, parece que não se tocam, não se afligem, enfim, não refletem sobre a salvação ou sobre a antítese dela, que é a condenação eterna. Como se isso não fosse algo crível ou inexorável. Na verdade, algo que não provém da revelação de Deus por meio da sua santa palavra. Como se não tivessem, né, esse ensinamento sobre salvação e sobre condenação, não emanassem da palavra de Deus. Na verdade, irmãos, essas pessoas não sabem ou fingem não saber que os seres humanos não podem salvar a si próprios. Afinal, como diz bem Tiago, a vida é como uma tênue neblina que logo se dissipa. Na verdade, somente os que creem em Jesus, salvos pela graça, mediante a fé, que não vem do esforço humano, mas é dom dado por Deus, essas pessoas conseguem enxergar com os olhos espirituais aquilo que os homens ímpios, aqueles que vivem nas trevas, sem fé em Jesus, jamais conseguirão com os olhos da humanidade, com os olhos embotados pelo pecado, uma vez que em si jaz a natureza pecadora, a inclinação natural do ser humano para o egoísmo e a rebelião contra Deus, eis que enraizada na essência humana pós-queda, o que afeta as suas escolhas, os seus desejos e os seus pensamentos, enfim, as suas próprias atitudes. É certo que Deus não só estabeleceu os fins, ou seja, a salvação, como também Ele concedeu todos os meios para se chegar à salvação.
Vejamos a carta 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, onde o apóstolo Paulo nos ensina: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Veja que meio Deus utiliza para a salvação: a pregação do Evangelho. Feito esta ligeira introdução, vejamos um resumo de tudo que aprendemos sobre a ordem da salvação, o que se constitui em seus 9 degraus ou passos, isto é, o caminho da salvação, ou seja, repetimos, a aplicação da salvação por Deus na vida dos que nele creem, a conhecida Ordo Salutis. Os irmãos, acho que os irmãos se cansaram de ver o quadro que está ali, onde existem exatamente os 9 passos da salvação. Então, não há como desconhecê-los, segundo a teologia reformada. A metodologia aplicada neste encontro de hoje, considerando que já estudamos, ali está, detalhadamente as fases ou passos da ordem da salvação. Então, a metodologia é trazer à memória cada passo da ordem da salvação e, no final de cada um deles, citar apenas um texto bíblico básico, visando melhor fixar os assuntos e mostrar a sua fidelidade, porque tudo que nós aprendemos tem base na palavra de Deus. Não vamos repetir aqui de forma demasiada os textos bíblicos, porque isso já foi feito a exaustão anteriormente. Basta, seguir cada encontro que nós fizemos, que está aqui na playlist, cada item, cada passo, em torno de 1 hora de estudos com referência a cada um desses passos. Assim, sobre a ordem da salvação, iniciamos citando a passagem que os teólogos, de modo geral, consideram o texto áureo, Romanos 8, 28, 30. Então vamos citar, para dar o início a essa renovação de tudo que estudamos, Romanos 8, 28, 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ali na lista, que nós temos, nos passos da salvação, esse é o texto áureo, porque ele mais se aproxima desse conteúdo. Na verdade, a Bíblia não tem a listagem como se apresenta ali ipsilíteres, porque a listagem feita pelos teólogos reformados, elas evidenciam exatamente o estudo de todo o contexto bíblico, de toda a doutrina que leva à ordem Salutis. Então, vimos aí que a eleição é o ponto inicial do plano de redenção, o início de todo o processo da ação sobrenatural de Deus. Deus escolheu aqueles que salvaria antes mesmo da fundação do mundo. A eleição é, pois, uma doutrina bíblica irrefutável. Ademais, aqueles que Deus escolheu,
ele predestinou, ou seja, ele deu um destino prévio para serem, qual o objetivo? Para serem conformados à imagem de Jesus, como nós lemos, o que significa morrer em Cristo e ressuscitarem em Cristo. E para que isso, viesse a acontecer, os fez ouvir o chamado do Evangelho, a pregação. Eu não falei dos meios que Deus colocou à disposição daqueles que nele creem para que chegasse a salvação. Então aqui a pregação, ouvir a sua palavra, impondo aos homens alcançados as consequências disso, ou seja, a saber, os demais passos que seguem na ordem da salvação. Em todo esse contexto, aprendemos que a eleição / predestinação é o primeiro degrau. Então, quando se pensar em salvação, não devemos fugir de que houve uma eleição antes da fundação do mundo, em que Deus escolheu aqueles que seriam salvos, segundo a palavra de Deus. Vejamos mais. Em Efésios 1:4, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Está expresso, no texto da carta aos Efésios do apóstolo Paulo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, santidade, aí vai ver a santidade ali, e irrepreensíveis diante dele. Ele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados. Também vamos falar sobre a adoção, como filhos de Deus, co-irmãos de Jesus, como seus filhos, adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Aqui já pode-se dizer que não há vontade humana, há vontade sempre de Deus. Para o quê? Qual o objetivo disso? Para louvor da graça, da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, por meio de Jesus Cristo. Enfim, diante dessas duas citações, ou seja, desses textos bíblicos, memorizemos assim, a eleição é a escolha dos que foram salvos por meio de Jesus Cristo. Escolha graciosa e incondicional, estabelecida por Deus antes da fundação do mundo. A predestinação, que está vinculada à eleição, é o decreto soberano e eterno de Deus, pelo qual ele determina todas as coisas que acontecem no universo, incluindo aí o destino final de cada ser humano. Ora, se Deus deu a vida e Deus deu a morte aos seres humanos, ele também pode dar, como deu, a salvação eterna a quem ele quis dar, na soberania, na sua soberania, na sua vontade. Assim, não esqueçamos, eleição e predestinação estão umbilicalmente ligadas ao plano de Deus para a salvação da humanidade. Quando Deus elege, ele predestina, tudo de acordo com o seu propósito e unicamente para a sua glória, uma vez que Deus tem o absoluto controle sobre a história e sobre a eternidade. Esta escolha, concluindo a parte do primeiro degrau, ela não se baseia em nenhum mérito, obra ou fé prevista no ser humano, mas, vamos repetir mais uma vez, exclusivamente na vontade e no amor de Deus. E assim, irmãos, vimos o primeiro ponto. Não temos como esquecer, que a eleição, a predestinação, antes da fundação do mundo, constitui o primeiro degrau ou o primeiro passo
na ordem da salvação. Vem o segundo passo. Vocação ou chamado eficaz. Como estudamos, a evangelização está no tópico vocação ou chamado. Tem uma parte ativa, os que pregam o evangelho. Tem uma parte passiva, os que ouvem o evangelho. Somente os salvos, os crentes, têm autoridade para evangelizar, de modo que todo cristão tem a obrigação de evangelizar, partindo da premissa que é cristão aquele que se converteu e crê verdadeiramente, em Jesus. Então, o cristão tem a obrigação de disseminar o evangelho, que é Jesus. Isso não é um dom, nem um chamado específico, como muitos, para fugirem da sua responsabilidade cristã, defendem. Quando nos convertemos, estamos inteiramente aptos e devemos evangelizar, guiados pelo Espírito Santo. Então, sabendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e com a consciência de que fomos salvos por causa disso, temos de anunciar as boas novas para a salvação de outros. E isso é um privilégio somente dado aos santos. Então, os que pregam a palavra, os missionários, evangelistas, cristãos de modo geral, o fazem com autoridade, porque saíram das trevas para a maravilhosa luz e foram beneficiados com a vida eterna. Por outro lado, os que ouvem a palavra também ouvem daqueles que antes estavam no mesmo patamar de impiedade, mas se converteram. De modo que essa palavra pregada, ela pode ser eficaz ou ineficaz. De fato, uns ouvirão o evangelho e não serão convertidos. Nós não saberemos quem é o joio e o trigo, conforme a palavra de Deus. Romanos 10:17 ensina: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Vejam que esse é o meio para se chegar à salvação. Ouvir a palavra, quando a fé vem quando você ouve o chamado e na atuação do Espírito Santo, através da regeneração, que nós vamos falar em seguida, uma pessoa pode sim ser transformada, e aí pela fé. Então, de outra parte, a ordem da salvação justifica o porquê da evangelização, a razão da evangelização, da necessidade de evangelizarmos. E em decorrência disso, da pregação do evangelho, vem o próximo passo, o terceiro ali na ordem, que é a regeneração. João 3:1-15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Percebe-se que a vida eterna somente está reservada a todos os que creem em Deus, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E como crê em Deus? A regeneração, o novo nascimento, é uma transformação sobrenatural que Deus realiza no ser humano. Uma mudança instantânea das trevas, morte, para a luz, vida, conforme a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, em nossas iniquidades, nossos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Veja aí, pela graça.
A regeneração é o resultado da vocação ou chamado eficaz. Veja a importância, né, da palavra pregada. Então, quando a palavra é pregada, algumas pessoas receberão a regeneração mediante o agir do Espírito Santo. Isso é a vocação eficaz. Causa um efeito eficiente, eficaz. O homem ímpio, ele recebe também a palavra de Deus. E pelo agir, o homem ímpio, ele recebe a palavra de Deus. E pelo agir sobrenatural do Espírito, ele a acolhe em seu coração. Ele não sabe como. Aí causa um novo nascimento, o que o faz ter a consciência de que é um pecador, uma vez que recebeu a fé salvífica, provocando no homem o arrependimento, sem o qual não há salvação. Quando isso acontece, quando a regeneração opera, arrependimento e fé, se avança no próximo degrau e acontece o que se chama de conversão. Como aprendido, a conversão ocorre num quarto estágio lógico da aplicação da salvação do homem por Deus. Nós não podemos dizer que é cronológico, porque seria vamos dizer assim, um estágio como o homem pensa, né, na objetividade humana, mas é na lógica porque isso acontece num processamento do sobrenatural pelo Espírito Santo que não se pode medir, que é praticamente instantâneo. Quando há regeneração, a pessoa se converte, se arrependendo e pela fé. Com essa compreensão que vem pela regeneração, o homem consegue enxergar a saída definitiva para o seu estágio de desgraça e miséria. Qual é essa saída? Crer em Jesus Cristo pela fé e arrependimento. Sem fé e arrependimento não existirá salvação. O homem então se reconhece pecador. Há uma tristeza profunda em seu coração, em sua mente. Ele sente a necessidade de se desviar da rota, né, do pecado, dos maus caminhos. E aí sim vai implorar perdão a Deus, confiando a sua salvação a Jesus Cristo. Unicamente a Jesus Cristo. A nada mais. Não vai colocar essa salvação na mão das suas próprias superstições. Não vai precisar fazer os seus autoflagelos, não vai precisar fazer as suas obras, né, por mais mirabolantes que sejam, andar de joelhos subindo uma escada, andar para trás, etc. e tal, fazer promessas ao vento, nada disso, é crença em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E é interessante que o homem, pela própria carnalidade, ele coloca óbices quase que insuplantáveis para chegar a essa possibilidade de salvação. E começa a colocar obstáculos para evitar, né, a compreensão de que Jesus Cristo é o único Salvador. E assim, operando-se a conversão, passa o homem a ser servo de Cristo. Não é mais dono de si próprio, desiste, né, do próprio autodomínio, dos seus pensamentos e das suas ações, enfim, ele desiste da sua vida medíocre, da sua vida egoísta, da sua vida de soberba, a sua vida de ambição, a sua vida de propósito, na realidade de propósitos inúteis que não levam a nada. Na realidade levam no final ao juízo, à ira divina, à eternidade no inferno. Mas ao contrário disso, ele recebe, né, como nós vimos aqui, pela conversão, a eternidade na glória de Deus. É preciso considerar que
toda a ação de Deus na vida do indivíduo, como nós já vimos, a eleição, a vocação ou chamado eficaz, a regeneração, desembocam no que se denomina conversão. Não há conversão sem o agir prévio de Deus, de modo que é preciso entender a interdependência da conversão com tudo o que aconteceu até então, pelo mover de Deus, a eleição, a vocação ou chamado eficaz e a regeneração, que causa o arrependimento e fé. Sem isso, não há conversão. A palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos 3,19, ensina, portanto, o escritor de Atos, que é Lucas, ele escreve o seguinte, portanto, arrependam-se, houve regeneração, aí chamado para arrependimento, arrependam-se e se convertam, é uma ordem, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Pobre do homem, né, que teima em querer que seus pecados não sejam observados por Deus, que não sejam descobertos e que sejam cancelados sem a ação de Deus. Não tem como. E aí, irmãos, caminhamos para mais um degrau: justificação. A justificação pela fé, sola fides, somente a fé, é a doutrina básica da Reforma Protestante. Ela responde à inquietação humana de sabermos como somos salvos. Tem o sentido de declarar alguém justo ou inocente perante Deus. E essa declaração é ato do próprio Deus. No tribunal do céu, Deus, ao perdoar o pecador e justificá-lo, aí entra a palavra justificação, por meio do seu Filho Jesus, Jesus que é o justo, né, ele é que vai fazer a justificação do injusto. E essa declaração é do próprio Deus. Se justificá-lo por meio do seu Filho Jesus, ele se opõe à condenação a que todos estão inexoravelmente sujeitos. Todos carecem da glória de Deus. Não há um que não tenha pecado. Então, todos estão sujeitos se não houvesse a intervenção de Jesus Cristo na cruz. Então, a justificação é uma decisão de Deus quando ele declara justo aquele que crê em Jesus Cristo. Vimos isso em Romanos 3, 21 a 28. Permitam-me ler, são 7 versos, né? Mas a importância deles nos faz, né? Essa leitura, nos faz fazer essa leitura imprescindível. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então é graça graciosa, gratuita, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É gratuita em relação a todos nós pecadores, mas não é em relação a Jesus, que pagou alto preço para que nós fôssemos libertos desse cativeiro do pecado. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, o justo, né? O próprio Deus, justo, justificador para aquele que tem fé em Jesus Cristo. Então Deus, como santo, reto, justo, ele tinha de condenar aqueles que pecaram. E nenhum podia se apresentar para pagar com sangue o pecado da humanidade, a não ser o próprio Deus, Jesus, né, que em sua manifestação, já no plano da redenção, no cumprimento do plano da redenção, ou seja, na concreção do plano da redenção, ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte. Então aqui, ainda terminando a leitura, né, dos versos que eu estava lendo, depois de que aconteceu, né, a justiça de Deus, onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não foi por obras. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Então, essa é a grande doutrina, justificação pela fé, independentemente das obras da lei. Assim, justificados, passamos a ser filhos de Deus. E aí entramos no outro degrau, subimos no outro degrau, que é a adoção. Sendo justificados, o que nos permite viver pela fé somente em Jesus, isso está escrito em Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Os irmãos podem, verificar, aí na tranquilidade do seu lar, na sua sala de estudo, pode ler, sobre essa questão da justificação que nos permite viver somente pela fé. O justo viverá pela fé somente. Somos adotados como filho de Deus. Doutrina esta, a da adoção, que revela um aspecto mais familiar, porque a justificação está mais na questão do tribunal de Cristo, está na questão mais forense, na questão da inocência, do perdão, da declaração de inocência. E aqui a adoção está mais ligada a um aspecto familiar, que nos concede os benefícios de uma situação espiritual incomparável, com repercussões no nosso dia a dia, que é o fato de sermos filhos adotados de Deus, co-irmãos de Jesus. Com efeito, passamos a pertencer à família de Deus, o que revela o ponto alto do nosso relacionamento com o Pai e com os irmãos na fé. Vejamos Romanos 8, 14 e 17. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lembre-se, irmãos, que quando há conversão, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aqui em Romanos 8, 14, 17 diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, ou seja, irmãos de Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Caminhemos agora, irmãos, pela santificação, mais um degrau. Estamos chegando já ao final desse resumo do estudo que fizemos durante mais de 10 meses. Bem, santificação. A santificação na teologia reformada
é a obra graciosa e contínua do Espírito Santo, iniciada na regeneração, que é a iniciativa de Deus pela operosidade do Espírito Santo, ou seja, um ato monergista, que purifica ou lava o crente da poluição do pecado. Essa foi a regeneração, né? Renova a sua natureza conforme a imagem de Deus e o capacita a viver em obediência. Nós estamos falando da santificação, que ela é iniciada na regeneração, e essa aí, a santificação, ela purifica, lava o crente da poluição do pecado, vai renovando sua natureza conforme a imagem de Deus e o capacita a viver em obediência. Não somos nós que somos obedientes voluntariamente a Deus. Nós o fazemos nesse processo de santidade pela ação operosa do Espírito Santo. Diferente da justificação, que é um ato legal, único, um ato forense, a santificação é um processo contínuo, progressivo, e a partir da conversão, quando houve fé e arrependimento, precedidos pela regeneração. Torna-se um processo, a justificação, aliás, a santificação, um projeto sinérgico, ou seja, consiste na resposta do homem numa participação responsável, sob a graça, pela vontade de Deus, e que dura toda a vida. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 4, diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Veja aí, esse progredir é o processo, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. E nós recebemos instruções o tempo todo, que está aqui na Bíblia, revelando a palavra de Deus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. É isso que Deus quer. Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Então, no processo de santificação, nós já também avançamos agora aqui paralelamente na perseverança dos santos. A perseverança, pois, que está imbrincada, ou seja, ligada com o processo de santidade, por isso que é perseverança dos santos, vista já também aí durante o transcorrer do estudo da ordem Salutis, se desenvolve também como um processo em todos os momentos da vida cristã, até a vinda de Cristo, ou quando o crente deixar de existir na terra. O próprio termo perseverar induz na compreensão de algo que se mantém durante uma trajetória até atingir o alvo. Por isso se persevera. A perseverança é o componente último da salvação, onde Deus garante que o eleito perseverará na fé até a glorificação. Esse sim que é o último degrau que nós vamos ver em seguida. Aprendemos que a garantia da salvação não reside na força do crente, mas na fidelidade de Deus e no mérito de Cristo. Vamos ler aqui uma passagem elucidativa em João 6, 37 e 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando e João está dizendo aqui. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna,
e eu o ressuscitarei. Eu o ressuscitarei no último dia. Então vejam bem, irmãos, aqui há exatamente essa ênfase de que Jesus disse que nenhum, né, que foi entregue, né, por Deus, já no plano, né, o plano da eleição, predestinação, aí vem a vocação, aquele que ouviu o Evangelho, se arrependeu, teve fé por meio da regeneração, se converteu, foi justificado, adotado, está no processo de santidade, e aí está dizendo que ele vai perseverar até o fim, não tem como ser jogado fora. Então a vida do crente, o crente convertido, porque é uma redundância dizer crente convertido, crente em Jesus é crente mesmo. Então ele se converteu, ele vai viver até o final dos tempos, né, esperando a vinda de Jesus para no dia do juízo final ser alçado na glória de Deus, em corpo glorificado. E finalmente chegamos ao último degrau, é a glorificação. Então os irmãos vão ver, podem ler pela última vez ali, pelo menos no quadro, aqui esse quadro aí vai ser apagado, não que esse quadro tenha a memória, mas apenas vão ficar, né, nos vídeos que eu fiz anterior, a explicação de estar sempre ali, né, escrito esses degraus, serem escritos os degraus da ordem da salvação. Vamos à glorificação, que foi a aula anterior. O que é a glorificação? Podemos conceituar como sendo a conclusão da obra redentora de Cristo, ou seja, a consumação da salvação, do plano de Deus na eternidade. Quando o crente tem o seu corpo inanimado, que é o corpo morto, enfim transformado em um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo na ressurreição, e passa a desfrutar da perfeita comunhão com Deus na eternidade vindoura. 1 Coríntios 15, 35 a 37 e também os versos 42 a 44. É preciso ler para enfatizar as lições que recebemos, né? Que Paulo escreve assim, ó. Alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam e com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em honra, em glória, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aqui mostra, né, a transformação do corpo de quem morreu. Mas ele é crente em Jesus, terá o seu corpo transformado e liberto eternamente da corrupção. Colocando aqui uma nota de destaque, eu anotei aqui, que a eleição ocorreu na eternidade, como vimos, antes da fundação do mundo. Ou seja, quando ainda não existia o homem. É por isso que muitos teólogos não a colocam, ou seja, a eleição, na ordem dos saludes, sob o argumento de que ela deve ser considerada a partir do homem já existente. Essa é uma nota que eu quero fazer um destaque aqui, que não há erro em não colocar, né, a eleição na ordem dos saludes, porque sob essa visão, que o homem ainda não existia. A glorificação, por sua vez, que é o último, né, estágio, somente ocorre quando Jesus retorna para findar o plano da redenção, como se fosse uma moldura, né? Aqui é a eleição,
que alguns teólogos não consideram como o primeiro degrau, depois vem o chamado, a vocação, e o último, a glorificação. A glorificação é quando Jesus retornar agora para findar o plano. E o resultado do plano de redenção é: o homem já está morto, de modo que não mais produzirá frutos, os frutos da salvação. E os que estão vivos no momento do retorno de Jesus, da mesma maneira, não terão tempo mais para produzirem frutos. É que já é o momento do juízo, o fechamento da obra redentora, realizada na vida de cada um dos eleitos de Deus. Bem, irmãos, assim, nessa síntese apertada, nós procuramos memorizar mais ainda sobre os degraus ou passos que compreendem a ordem da salvação, das doutrinas que compreendem a ordem da salvação. Concluindo esta série, vamos a uma aplicação final. Eu exorto a todos os meus irmãos a não tirarem os olhos de Jesus, o autor da salvação. Eu vou citar 3 passagens de um mesmo livro, Hebreus, para encerrar a aplicação assim. Veja bem, a motivação de sair, de não tirarmos os olhos de Jesus. Diz assim, Hebreus 2:10, porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, olha, convinha que Deus, ele aperfeiçoasse por meio de sofrimentos quem? O autor da salvação dessas pessoas, desses filhos que ele conduziu agora à glória. Quem é o autor? Jesus Cristo. Seguindo a sequência de Hebreus 5:9 diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E finalmente, aqui o Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Veja que Jesus trocou a alegria da glória, da glória para todos, e o próprio plano de Deus, sem se importar com a vergonha, e agora triunfa, sentado à direita do trono de Deus. A Bíblia nos explica sobre a salvação, sobre o fim da história humana e o começo da eternidade na glória de Deus. Na prática, significa que não devemos esperar que algo aconteça fora do que foi prometido por Deus em sua palavra. Por isso, aprendemos somente nela. E é tão maravilhoso que seja assim, meus irmãos. Dependemos de Deus, o Criador e gerenciador de todas as coisas. Em nada dependemos de nós mesmos. Em nada dependemos do homem. E o que nos cabe? Qual a lição que devemos ter? É a lição e o significado da nossa vida. Vivemos para glorificar a Deus. Os homens podem fazê-lo pela fé, que é um dom de Deus, que pela graça nos alcançou. Então, meus irmãos, espero que com esse resumo, 50 e quase 55 minutos desse estudo final, possamos de fato estarmos mais esclarecidos pela palavra de Deus e pedimos ajuda ao Espírito Santo para que que a interpretação dada, com o auxílio do Espírito Santo, nos leve sim a sermos pessoas mais parecidas
com Jesus enquanto aguardamos a sua volta. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado por esses 11 meses de estudo sobre a ordem da salvação. Nós, na realidade, Senhor, recebemos de Ti tudo aquilo que nós necessitamos, nem mais nem menos. O Senhor tem o absoluto da verdade e o Senhor nos faz enxergar aquilo que jamais a nossa sabedoria conseguiria. Então, obrigado, Deus. Que outros estudos possam vir sendo a sua vontade e que sejamos assim, Senhor, gratos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.